Está bem? No nome de Jesus. Ontem ela mostrou, no início eu fiquei chocado. Claro que ela não vai lembrar que ela falou isso, nós a conhecemos, mas ela mostrou a Trindade no início, como o Pai e o Filho e o Espírito, por um lado, são um, mas por outro, eles são três, e ela mostrou a obra dos três. Foi tremendo, foi tremendo. Em Efésios capítulo 1, então aqui ela mostrou a obra do Pai, como que o Pai ao mesmo tempo que são três, eles são um. E eu vi claramente que somente na obra é que nós podemos defini-los, a obra do Pai, a obra do Filho e do Espírito Santo. Ontem é três ou é um? Ontem ficou muito claro isso para mim. Que cristal tremendo, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, aqui nós vemos primeiro a obra do Pai. Do Pai. Bendito seja Deus e Pai. Começa a falar de Deus, né? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu estou lendo a New King James. E o 5, ela leu esse versículo e em seu amor nos predestinou. Aí nós vemos a obra do Pai. Ela mostrou que a obra do Pai foi nos escolher nele e nos predestinar. Você já tinha visto isso? A obra do Pai. São três ou são um, mas na obra, Deus nos escolheu e nos predestinou. Mas aí na sequência, ela não deu a sequência aqui, mas na medida que ela foi falando, eu fui organizando. Então, no versículo seguinte, o 7, aí tem a obra do Filho. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Então, ela mostrou, irmãos, como que esta obra do Filho beneficiou tanto a gentios como a judeus. Eu vou ler mais na frente os pontos chaves que ela falou. E ela fechou falando da pessoa do Espírito Santo. A mensagem, nos últimos 20 minutos, mais ou menos, a tonalidade baixou e ela foi agora fluindo o Espírito Santo. E exatamente no versículo 13, então tem a obra do Espírito Santo aqui, Efésios 1:13, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui, a obra do Pai, nós vimos que foi nos escolher e nos predestinar. A obra do Filho foi nos redimir, e a obra do Espírito Santo é nos selar. Quando nós vimos que quando estamos em Cristo, quando somos levados para Cristo, quando ela mencionou muito a palavra nova criação, quando estamos aí, amados irmãos, nós estamos sendo selados com o Santo Espírito da promessa. Jesus é o Senhor. Que tremenda introdução, que tremenda introdução, amados irmãos. E eu posso falar algo com grande temor aqui. Nós estamos recebendo revelações muito profundas. E aquele que muito é dado, irmãos, nós temos que cuidar. Nós estamos recebendo um alimento muito profundo, irmãos. Os senhores se lembram quando o maná, por 40 anos, ele descia. Todos tinham acesso ao maná, todos. De domingo a sexta-feira. Mas existia uma porção do maná que era colocado dentro de uma urna e ela ficava dentro da arca. E existe, irmãos, quando nós ouvimos esta palavra, então você tem uma palavra só em dois aspectos. Você tem o maná para todos,
Todos pegam ali, fica com a câmera fechada, a gente não vê o rosto, não sabe o que está fazendo. Algumas horas a gente abre o microfone, escuta que estão lá conversando. É ali um pessoal que está um pouco despreocupado. Então eles estão comendo, é um maná geral. É como se o Senhor estivesse falando por parábolas. Mas existe uma porção do maná que somente quem está no Espírito, está lá no Santo dos Santos, não é qualquer um. No ato exterior, aquele maná vai cair para todos. Vai vir para todos. Quando o profeta está falando, é o maná geral. Quando a nossa sênior falou ontem, é o maná geral. Mas quando, amados irmãos, você está no Espírito ali, catando os cristais, comendo, não é migalhas, Deus está dando Ele próprio, como pão vivo, comendo. Amados, nós somos introduzidos em uma outra esfera, uma outra etapa, é um step by step, é um outro nível, level, um outro nível. Nós penetramos ali, aí uma porção, lá dentro. Em outras palavras, uma porção da palavra que vai nos suprir e vai nos fortalecer até o arrebatamento. E aqui ela também nos mostrou ontem que a maneira com que Deus, a obra de Deus, ela mostrou ali todo Gênesis, como que Deus nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Veio para o capítulo 2, mostrou aquele boneco, o sopro de Deus, e depois ela nos mostrou Gênesis 3, o versículo 6, quando os olhos se abriram da mulher, quando se abriram rapidamente. Então nós vimos ali o caminho da árvore do conhecimento. Muito forte. Os olhos da mulher se abriram. Aí ela disse: se os nossos olhos estiverem desfocados da luz, todo o nosso corpo vai estar em trevas. Amados, a consequência, a causa da queda, nós vimos ontem, mas também nós vimos a consequência da queda. Veja, que perigoso o que o Senhor está mostrando para nós hoje. Nós que estamos caminhando nesta nuvem, nós não temos nada garantido, nada garantido. Nós precisamos tomar agora essas palavras eternas que estão fluindo do coração de Deus com grande temor. Amados irmãos, grande temor, grande reverência. E também aqui eu estou pulando, porque eu não posso ler todas as minhas anotações. Quando foi mencionado aquela comunhão, quando o profeta do Senhor veio, eu vou resumir, e falou com ela ali no Quênia, em algum momento no escritório central. O juízo é eterno, por isso precisamos agora, não é amanhã, nós precisamos da nossa salvação agora, não amanhã. Nós fomos alertados ontem, ou pelo arrebatamento ou pela morte. Pode ser agora. E essa palavra não saiu de dentro de mim. Eu vou colocá-la nas minhas redes sociais. Pode ser agora. Ontem ficou muito claro, ela repetiu mais de uma vez. Pode ser agora. Ou pelo arrebatamento, amados irmãos, ou pela morte. Pode ser agora. Então, aqueles que estão desesperados precisam saber que o pecado que é praticado nesse corpo, nós vimos ontem que ele tem consequências eternas. Oh, que perigo, irmãos! Que é muito perigoso. Eu fiquei assustado, porque eu olhava para Davi, eu olhava para aqueles homens do passado, Senhor, eles pecaram, o Senhor ali os perdoou, né? Mesmo que o cordeiro ainda não tinha vindo, mesmo que o descendente de Abraão não tinha chegado, mesmo assim Deus, ele já perdoava os pecados de Davi, de Abraão, de Jacó, mas ao perdão nós vimos que ele jogava esses pecados em Cristo. Antes de Cristo vir, ele para, oh irmão, que tremendo,
Eu vi a eternidade ontem com outros olhos, eu nunca tinha visto assim. Nunca. Ele colocava já em uma pessoa que nem tinha nascido. Veja que amor, preocupação, porque nenhum ser humano nós vimos que poderia entrar no céu para pagar o seu pecado. Não poderíamos. O pecado realmente, ele nos destruiu. E então nós vimos, Deus é eterno. A sua glória é eterna. A sua majestade é eterna. A sua palavra é eterna, que nunca vai ter fim. Como homens finitos, mortais, vai conseguir ter a consciência de um Deus eterno? Aí ela seguiu. Oh, Senhor, tem de misericórdia de nós. O corpo que foi formado da terra volta para a terra. O homem é eterno. O homem cometeu uma transgressão eterna. Por isso, ele recebeu uma sentença eterna. E isso exige um juízo eterno. Isso trouxe uma ira eterna para o homem. A mesma ira que lançou os anjos no fogo do inferno. E eu quero finalizar, por causa do meu tempo, que a vida nesta terra, minha e a nossa vida, ela não diz respeito a esta terra, mas ela diz respeito à nossa eternidade. Oh, eu fui tocado. Irmãos, foi um punhal que entrou em mim. Eu nunca tinha visto isso, nunca, nunca, desta maneira. Oh, Senhor, o que é isso? Aí, a obra do Filho, somente o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Oh, irmãos, a aliança com Abraão, o herdeiro e a terra, a aliança com Davi, o trono, mas a aliança com Cristo Jesus. Oh, irmão, a graça, o perdão dos nossos pecados, como isso está claro para nós. Como essas três alianças influenciaram positivamente a nossa eternidade. E a eternidade dos judeus. Se nós tomarmos esta palavra cuidadosamente e tratarmos com os nossos pecados, pecados mais sutis, mais profundos, mais escondidos, com seriedade, nós vamos entrar. Irmãos, há pecados que dói como se você tivesse que tirar um braço, uma perna ou um olho, mas é necessário agora, é necessário. E eu finalizo aqui. Tem tanta coisa. Oh, Bispo Josué, nossa salvação, nós vimos ontem que ela, da parte de Deus e da nossa parte, nós vimos que a graça e a verdade, nós vimos que a parte de Deus para nossa salvação já está pronta. Mas a nossa salvação exige obediência da nossa parte. São dois lados trabalhando. Se do nosso lado, se nós obedecermos, a parte de Deus já está totalmente concluída. Isso foi muito claro para a gente. E o Espírito Santo está nos assistindo. Amados, nós precisamos trazer um arrependimento. Nós ouvimos que nós temos ainda trivializado muito a nossa salvação. Muitas vezes, nas nossas 24 horas, nós não estamos levando a sério o inferno, o terror do inferno, o pavor do inferno. E ontem foi falado do inferno. Irmãos, isso não é brincadeira. Nós não estamos lidando com um Deus que ele nunca vai
deixar de nos amar. Irmãos, nós vimos ontem que a graça de Deus, a paciência de Deus tem um limite. Tem um limite. Ele abandonou Judá. Benjamim abandonou Jerusalém. Ele teve um limite. Ele abandonou Israel. Irmãos, ele abandonou os anjos. Ele abandonou Sodoma e Gomorra. E em algum limite, ele disse: para, chega. Por isso que nós temos que ser mais duros conosco mesmo. Nós precisamos esmurrar mais o nosso corpo. O que o Senhor nos mostrou ontem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão trabalhando pela nossa eternidade agora. Nós vimos a obra do Pai, ele está totalmente envolvido. Nós vimos a obra do Filho totalmente envolvido. Nós vimos a obra do Espírito Santo envolvido. Nós vimos esses profetas envolvidos. Irmãos, é o nosso lado. Nós temos que tomar mais a sério. Não brincar, não brincar. A tolerância zero com o pecado, irmãos, precisa se tornar um mandamento para nós. Nós precisamos ser mais firmes com o nosso coração. Nós precisamos ser mais firmes com a nossa mente. Nós temos que ser mais firmes. O Senhor não quer que nenhum de nós pereça, irmãos, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, o bispo Josué, com a sua autorização, eu gostaria de pedir para que todos abrissem agora os seus microfones. Vamos trazer um arrependimento sério, porque ontem nós não pudemos. Nós estávamos ali com os nossos preciosos irmãos, pastor Hamilton, não deu, mas hoje nós temos que trazer um arrependimento daquela palavra que nós recebemos ontem. Não foi brincadeira. O Senhor não está brincando conosco. Ele está nos dando oportunidades, ele é longânimo conosco. Abra o seu microfone e vamos falar com o Senhor seriamente.